Queridos irmãos, queridas irmãs, então, questão ainda de número 190. Médios especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas, capítulo 16. O vídeo é 567, eu acho que eu esqueci, né? A cabeça não tá lá grande coisa, não, mas a gente vai se esforçando aqui devagarinho, né? Médios videntes é o próximo tema. Médios vidente, os que em estado de vigília vê os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. Então, no número 167, nós já tratamos dessa questão aqui, mas tudo bem, não tem problema. É uma aptidão, então, a visão, a evidência, é uma aptidão a que se opõe o estado atual do órgão visual. Olha só que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo aquilo que o médium ele está vendo é real. Existem muitas ilusões, existe muita fantasia, existe muito holograma mental. A mente dele exterioriza aquela imagem, e como nós temos que entender que a vidência, o médium vidente, ele não vê os espíritos através dos olhos físicos, e sim através dos olhos da alma. Então, pelo fato dele ver pelos olhos da alma, ele pode, mediante falta de conhecimento, mediante fascinação, mediante fanatismo, olha só, fanatismo. Isso é coisa que daria um livro se fôssemos comentar a respeito. Fanatismo. A mente dele não só idealiza, como exterioriza aquelas imagens, entendeu? Então, por exemplo, vamos pensar por esse lado assim: se você dá a uma pessoa dessa fanática, a uma pessoa dessa mística, uma pessoa dessa fascinada que não tem conhecimento, se você dá uma foto de um parente teu, né? Você dá a essa pessoa uma foto de um parente teu, ela bate os olhos naquela foto ali e mentaliza. Ao mentalizar aquela imagem, fica registrado na mente daquele médium fascinado. E depois ele exterioriza aquela imagem. E como quem vê não é o corpo físico, e sim é a alma, ele pode chegar ao ponto de fascinação, de falta de conhecimento, enxergar, ou melhor, ver, é a mesma coisa, ver a própria exteriorização da sua mente. Mas como ele não tem conhecimento, ele deduz que aquele apareceu a ele, e ele leva o conhecimento seu,
vi tua mãe, por exemplo. Mas ele não viu a tua mãe. Você entendeu? Ele não viu a tua mãe. Ele viu uma exteriorização da mente dele, devido à fascinação dele, devido à falta de conhecimento. Então, não há necessidade de que o médium verdadeiro veja fotos de entes queridos já desencarnados para descrever. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui ao seu lado o seu tio. Ah, você está vendo meu tio aqui? Sim. Maravilha. Você poderia descrever meu tio para mim? Sim, perfeitamente. O seu tio é assim, 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 e bate tudo que aquela pessoa descreve. Agora, não significa que também você deve confiar naquilo que aquele médium está dizendo. Porque existem os charlatões, os mistificadores, espíritos que ajudam a plasmar aquela imagem verdadeira daquele espírito ente querido, aquele médium que também é um cobaia das trevas. Mas Luiz, então como reconhecer? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Você tem que analisar a índole, a moral, o intelecto, a cultura. Você tem que analisar a vida daquele médium. Ninguém é perfeito, mas uma vez que se adentra a doutrina, a pessoa tem, o médium tem que lutar constantemente, né? Aquele empenho, aquele esforço para a sua transformação moral constante. Como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, aqueles cleptomaníacos, aqueles assassinos, aqueles que cumpriram penas na cadeia, eles podem também trabalhar na casa espírita, desde que quando aceitos na casa espírita, dali em diante, eles optem por uma transformação moral. Porque todo mundo é filho de Deus. Todo mundo merece uma nova chance, uma nova oportunidade. Se Deus, que é Deus, nos está dando uma nova oportunidade através da reencarnação, quem somos nós para não conceder uma oportunidade ao nosso irmão em processo de evolução? Nós é que devemos auxiliar os nossos irmãos necessitados. Mas é lógico que você sabe que tudo depois de uma triagem, né? Uma triagem com bom senso. Vamos ver se realmente esse que cumpriu pena, vamos ver se realmente ele se reabilitou, se ele se conscientizou. Vamos deixar ele trabalhar, mas vamos ficar de olho nele. Isso aí, gente, isso aí não é julgando ninguém, não. Isso aí chama-se bom senso. Você entendeu? Porque, por exemplo, com todo respeito, eu não vou dizer certos nomes, mas aqueles, né, que abusou, né, daquela área infantil. Não vou dizer outros nomes, não, porque eu sei que tem criança que assiste os vídeos. Aqueles que abusou dessa faixa infantil. Vai preso durante 10, 15 anos. Depois ele é solto. Você não vai poder colocar uma pessoa dessa na casa espírita para dar aula de evangelização infantil, né, gente? Tem que ter bom senso, né? Então você coloca ele ali para varrer o centro, pintar o centro, né? Trocar as lâmpadas, arrumar telhado, isso tudo é desenvolvimento mediúnico, gente. Desenvolver mediunidade, educar mediunidade, não é só receber espírito, não. Desenvolve mediunidade, educa-se mediunidade, pintando o centro, rebocando o centro,
lavando o chão, varrendo o chão, dando água para as pessoas. Educa a mediunidade ali, através da humildade, da paciência, da tolerância, da aceitação, da humildade. Agora, você não vai pegar uma pessoa dessa e colocando já na próxima semana para dar aula de evangelização. Não. Essa pessoa tem que passar por toda essa reciclagem na casa espírita, uns 2, 3, 4, 5 anos de estudo, e ali, né, sendo observado pelos olheiros, vamos pensar assim. E não basta ele vir com uma ficha de reabilitado lá da penitenciária. Então o juiz fornece uma ficha, né, para ele viver fora da penitenciária, dizendo: fulano de tal já está habilitado, né? Tá, mas ele está habilitado pela justiça, onde ele cumpriu a pena, mas ele não está habilitado para trabalhar numa casa assim. Então ele vai passar por uma nova vistoria. Os olheiros de plantão, que não vão julgar, vão analisar o que ele está fazendo. Depois de uns 5, 8, 10 anos de estudo, não, agora nós podemos colocar ele até para evangelizar a criança. Mas no primeiro dia não pode, você sabe disso. E se eu estiver dizendo algo de errado aqui, você tem o direito de descer a lenha em mim. Porque nós não podemos passar adiante informações assim, sem pé, sem cabeça. Então, os médios videntes, né? Os que em estado de vigília vê os espíritos. Quantos médios, quantas pessoas, mesmo no estado de vigília ou não, fora do estado de vigília, vê os espíritos. Então é um processo também natural, por mais que não é tão lá comum, porque não é todo mundo que vê, mas muitos seres são detentores dessa faculdade de ver os espíritos. Só que é aquele caso, não basta o médium ser detentor da faculdade de ver, não basta ele ser portador do fluido animalizado, da energia vital e das energias perispirituais correspondentes ao processo que leva à aparição do espírito. O espírito também ele tem que querer se apresentar, ser visto. Caso contrário, ele não é visto. O médium pode ter todas as características, mas se ele não quiser se mostrar, ele não se mostra. Porque o médium pode ter todas as características, mas a vontade é do espírito. Tá vendo como que é gostoso a gente estudar? O espírito é quem manda, por mais que a disciplina e as energias, 90% é do médium, mas o espírito, a vontade de se apresentar, de aparecer ali, aquele médium, ou há muitos médios naquela casa ou em outros lugares, é do espírito. Então existe muito aquele ditado assim de casas, né? Casas mal assombradas. Né? É óbvio que aqueles espíritos, eles aparecem, porque as pessoas que ali comparecem, elas são portadoras dessas energias, muitas vezes até sem saber que são portadoras. Então os espíritos aproveitam aquela oportunidade e aparecem aqueles que ali vão. Você observa que nem todos aqueles que vão às casas mal assombradas, vamos dizer assim, nem todos vê os espíritos.
Uns dizem assim, engraçado, eu fui lá e não vi nada. O outro fala assim, e eu chegar e começo a ver todo mundo. Mas tem o fator também desigualdade evolutiva. Cada qual encontra-se num nível, né? Então, olha só para você ver. Médios inspirados. Então, os médios inspirados nós já tratamos já também, né? Na questão 182, os médios inspirados, os médios intuitivos, os médios semimecânicos, médios mecânicos, né? Então você observa que aqui é um quadro. Erasto juntou tudo, essas faculdades todas, em um capítulo para que pudéssemos analisá-las, né? Médios inspirados, aqueles a quem quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Então, tanto aos simples atos, quanto aos grandes acontecimentos aqui na vida, né? Então, vamos pensar assim, os inventos que já foram criados aqui na Terra, né? O motor a vapor, o avião, tudo quanto é coisa na área da tecnologia. Tem pessoas que têm mais de 2.000 patentes registradas em seu nome, porque eles são gênios em inventar coisas boas, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para inventar as coisas. Ele pega assim um lápis, ele desenha qualquer coisa assim, e aquilo ali é útil, né? Tem pessoas que estudam fórmulas e mais fórmulas e mistura isso, mistura aquilo, forma um pigmento, forma uma tinta, forma, né? Inspirados. Então ele é uma ferramenta. Agora nós temos que entender o seguinte, que por mais que exista à sua volta ali os espíritos auxiliando, o primeiro passo quem dá é o profissional. Então pensa num profissional. Pensa num profissional. Os bons espíritos não o auxilia através da intuição e da inspiração. Vamos tratar também desses dois. Se ele não der o primeiro passo. Olha para você ver, eu, né, pinto quadros, uns quadrinhos para distrair a cabeça, né? Mas não é coisa assim profissional não, porque é só para distrair a cabeça mesmo, né? Então o dia que eu estou assim inspirado por mim, porque nós temos que entender que nós também nos inspiramos, nós nos intuímos. O dia que eu estou inspirado, eu preparo a tela, vem à mente aquelas recordações das paisagens que eu vejo no plano espiritual. Eu tenho um amigo espírito que me auxilia, que é Rodrigo. Para você ver, eu nunca que faço as coisas sozinho, eu sempre tenho que me auxilia. E eu nunca que oculto eles. Toda honra e toda glória a todos que me ajudam, desencarnado e encarnado. Se sobrar alguma coisinha para mim, eu aceito. Se não sobrar, estou satisfeito. Só o fato de ter sido instrumento. Então, Rodrigo me aparece. Tá inspirado hoje, meu amigo? Tô. Se você puder me ajudar, estou à sua disposição. Qual paisagem você vai transferir para a tela? Essa que eu estou na minha mente, assim, assim. Ah, essa é maravilhosa. Porque ele vê, né?
Não, vamos lá. Você sabe como mescla essa tonalidade aqui? Mais ou menos me auxilia. Mistura essa tinta, mistura essa com essa, com essa, com essa. Eu sei que tem hora que mistura 6 tonalidades para dar uma. Ele que pede. E eu passo, pronto, a tonalidade está pronta. Mas o dia que eu não estou inspirado, mexer na tela é perder a tela. Gente, mas isso é em tudo. Porque nós temos o nosso dia, como se diz o ditado na terra, né? Nós temos o nosso dia de fossa. Sabe aquele dia que você está de fossa, né? Como aquelas pessoas que bebem todas e no outro dia ele está na fossa. Graças a Deus que eu não bebo. Não tem nada contra quem bebe fumo, mas eu não bebo no fumo pronto. Né? Cada um é cada um. Então é a inspiração. Então tem pessoas que têm inspiração em compor versos, poesia. Né? Tem pessoas que têm inspiração assim para compor alguns versos assim nas serenatas. Eu, graças a Deus, eu nunca tive essa vocação para fazer aquelas serenatas, né, assim, para as moças. Eu, quando tinha lá meus 18, 19 anos, hoje, se eu fizer, é uma vergonha danada. Nem ousa fazer essas coisas, pelo amor de Deus. Nada contra quem faz. Mas eu, com 18, 19 anos, se eu fizesse uma serenata assim no pé de uma janela assim, não era só água, não, era baldada na cabeça mesmo. Porque é uma voz de taquara, uns versos todo atravessado, né? Então, não tem o dom, não tem a inspiração. Eu acredito que essas pessoas que compõem esses versos nessas serenatas, ali tem uma intuição até das trevas, para poder as trevas, os brincalhões, ver aqueles lá levar baldado de água fria. Porque tem uns que gostam, mas e aqueles que não gostam da serenata? Se eu fingir, tá querendo me conquistar no gogó, né? Não, e pá, água fria, pá, uma baldada na cabeça do caboclo. Né? Então, os médiuns inspirados. Quem, gente? Eu já disse nos vídeos anteriores, não preciso dizer mais igual naqueles. Quem nunca recebeu uma inspiração? Uma que seja. Tanto boa quanto ruim. Eu recebo tantas inspirações ruins. Eu tenho que estar, peneirando aquilo que vem na minha mente. É 24 horas, gente. Mesmo dormindo, quando deixo o corpo físico, sou tentado, de toda maneira, a desistir da batalha. É 53, vou fazer 53 anos no corpo físico, 53 anos no corpo físico de luta, graças a Deus. 39 anos na doutrina de luta. Olha, eu não me lembro um dia de sossego, graças a Deus. Mas sabe, se não fosse esses transtornos, essas perturbações das trevas para cima de mim, ou eu me encontraria numa penitenciária, ou o espírito no umbral. Um desses dois. Então, o médium não pode ter a seu favor asas perfeitas. Médium tem que sempre ter uma das asas quebrada. Você já parou para analisar que no meio dos pombos, assim, comendo milho, assim, tem sempre um com a asa para baixo quebrada? Aquela sou eu.
luxo demais ter as duas asas perfeitas. O médium não pode ter asas perfeitas. Porque ele sente uma facilidade tão grande de deixar a responsabilidade, o compromisso assumido. Por vários motivos de desculpa, de distração. O médium não pode se distrair. Representante de Jesus tem que estar a postos, consciente. Você entendeu? Somos seres humanos como outros qualquer. Enfrentamos todos os problemas que a humanidade enfrenta, mas com uma certa diferença. Temos conhecimento e muito mais de nós será cobrado se nós não dermos conta da responsabilidade. Então nós temos o direito de sentar, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de desabafar, mas depois devemos enxugar os olhos, deixar o orgulho e o egoísmo de lado, pensar na humanidade, pensar em Jesus e se entregar à responsabilidade. Nós não podemos nos dar o luxo de nos acomodar. Então agora vai ser no próximo vídeo, mas é no próximo dia, né?